Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aulas de direito grátis, onde você tem a oportunidade de saber como aprender direito e entender mais sobre os assuntos apresentados em outros ramos do direito. Estamos de volta com mais uma aula de lei de introdução, onde estudaremos nesta aula as leis no espaço. Mas antes de começar, se inscreva no canal, gente, para não ficar de fora de qualquer novidade e ajudar a alavancar aqui o nosso canal. E dá uma conferida também no nosso livro de introdução ao estudo do direito e controle de constitucionalidade, no link da descrição desse vídeo, ou acesse lá o nosso site, www.direitoemtópicos.com, beleza? Vamos lá. As leis no espaço. O ordenamento jurídico de cada estado, em geral, tem seu campo de influência dentro dos limites do seu território. Aqui podemos observar o princípio da territorialidade da lei, onde a norma jurídica nacional somente se aplica no limite das fronteiras do estado que as publicou. Em sentido amplo, o território nacional abrange o solo, o espaço aéreo e as águas que os compõem. Beleza? Então, dentre estes elementos territoriais, temos as ilhas e a faixa de mar territorial compreendida até 12 milhas náuticas. Em boa parte dos estados modernos, a aplicação das normas estrangeiras, bem como os tratados e convenções internacionais, são admitidas em seu território. Isso tudo decorre do relacionamento entre sujeitos de direito internacional. O Brasil adotou a teoria da territorialidade moderada ou temperada, ou seja, as leis e sentenças estrangeiras podem ser aplicadas no seu território, desde que observadas algumas regras constantes na lei de introdução às normas de direito brasileiro que a gente está estudando. Assim, para que uma sentença estrangeira tenha eficácia no Brasil, ela deve ser homologada pelo Poder Judiciário, atualmente pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105.1, letra I da Constituição Federal. Vejamos aqui o teor desse dispositivo constitucional. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequatur às cartas rogatórias. Vejamos como trata a lei de introdução quanto à aplicação da norma estrangeira, no seu artigo 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Vemos, gente, que, pelo teor desse dispositivo legal, a aplicação da lei ou sentença estrangeira deve levar em conta todo o seu conteúdo normativo, sem considerar as remissões que dela possa se originar ou que advenha de outra lei ou sentença. O julgador ele deve se ater ao teor ipsilíteres ali do texto normativo estrangeiro, para analisar sua aplicação à legislação pátria. O novo Código de Processo Civil trouxe o Instituto da Cooperação Internacional para que seja atendido o cumprimento das decisões estrangeiras, Ou seja, deve atender algumas condições conforme seu artigo 26. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 26 do Código de Processo Civil. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça, tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados, a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilos prevista na legislação brasileira ou do Estado requerente, a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação e a espontaneidade na transmissão de informações às autoridades estrangeiras. Além dessas observações, gente, para que a sentença estrangeira, o tratado ou convenção internacional tenha sua aplicação no Brasil, não poderá contrariar a soberania nacional, a ordem pública, os costumes, conforme apregou aqui o artigo 17 da Lei de Introdução. Veja o teor dele. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Por fim, podemos identificar o território nacional no que diz respeito ao direito internacional sobre dois aspectos: o território real e território ficto. O território ficto é aquele território que, como vimos, compreende o solo, o subsolo, o espaço aéreo, águas continentais do interior, baías, golfos, formações geográficas, ilhas nacionais e a faixa marítima de até 12 milhas náuticas. E o ficto é o território considerado por definição normativa e formado pelas embaixadas, representando assim a extensão territorial nacional. Temos também como território ficto as delimitações legais, que compreende o quê? Os navios, embarcações e aeronaves militares, onde quer que se encontre, os navios mercantes nacionais em águas territoriais brasileiras ou em alto mar, desde que fora de águas territoriais estrangeiras, os navios e embarcações mercantes estrangeiras que estiverem em águas territoriais brasileiras e as aeronaves nacionais, inclusive as aeronaves mercantes que estiverem na abrangência do alto mar. O
princípio aplicado a esta regra citada é o locus regi actum, que significa que a norma do local deve ser aplicada. Vejamos o texto do artigo 9º da Lei de Introdução. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Beleza? Então, assim, chegamos ao final de mais uma aula de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, onde nós estudamos as leis no espaço. Na próxima aula, iremos estudar as classificações da lei. Beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.